Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela. Entre os juízes de sua terra, o seu Bom dia, queridas ouvintes do programa Mães Amorosas. Segunda-feira, graças ao Senhor, mais uma semana, mais um dia de programa, mais um dia de leitura dos provérbios. E o provérbio de hoje diz assim: não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu as fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Provérbios capítulo 23, versículos 13 e 14. Vamos ler agora o texto e temos como título A Disciplina. Na educação contemporânea, falar em fustigar uma criança com a vara provavelmente escandalize alguém, porém, esse princípio é totalmente válido. Quem não disciplina os filhos não os prepara para a vida e eles sofrerão muito na vida adulta. A Bíblia ensina que devemos criar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 4. E devemos dar exemplo na igreja em governar bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. 1 Timóteo 3, 4. Como um homem disciplina seu filho, assim os disciplina o Senhor. Se estivermos sem correção, seríamos bastardos e não filhos. Como filhos, não devemos rejeitar a disciplina do Senhor, nem nos enfadar da sua repreensão. Provérbios 3:11. Do contrário, morreremos como morre o perverso pela falta de disciplina e pela sua muita loucura, perdido e cambaleante. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Está em Hebreus, capítulo 12, versículo 10. Amém? Até amanhã com mais provérbios e feliz semana para todas nossas irmãs e as ouvintes do programa Mães Amorosas. Bom dia! Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Aline Alves de Moura. Levantar antes de qualquer outra coisa. Amém, irmãs em Cristo. Jesus é nosso Senhor. Vamos para mais uma leitura do nosso alimento diário, semana 4 de segunda-feira. Ó Senhor Jesus. A nossa leitura bíblica está em Jó 29:18, Mateus 20:20, Atos 2:42, Atos 4:4, Atos 4, do 32 ao 33, Atos 5:12 e 2 Pedro 2:1. Ler com oração. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Atos 2:43. Título da nossa leitura de hoje: não criar uma estrutura de poder. Ó Senhor Jesus. Chegamos à última mensagem da série Gálatas, o único evangelho, o Evangelho de Cristo, cujo título é A Palavra Profética e os Falsos Mestres. Nela abordaremos os seguintes pontos: o início maravilhoso da igreja em Jerusalém e seu desvio para a prática da lei,
a importância de seguirmos o ensinamento dos apóstolos e a comunhão na palavra profética, conforme está em Atos 2:42, a qual nos indica a direção e traz o governo de Deus, dando liberdade para o Espírito Santo trabalhar com seu poder e realizar a obra de Deus. O perigo de montarmos uma estrutura de poder, a fé é igualmente preciosa que devemos desenvolver para alcançar a salvação completa. E, por fim, os falsos mestres introduziram heresias destruidoras na igreja. Senhor Jesus. Isso está em 2 Pedro 2:1. A igreja de Jerusalém iniciou de forma maravilhosa. Os irmãos eram obedientes ao Espírito, perseverando na palavra que recebiam dos apóstolos. A vida da igreja era uma vida de comunhão acerca da palavra dos apóstolos. Quando os irmãos aplicavam a palavra por fé, davam liberdade para o Espírito Santo operar, com grande poder, milagres, sinais e prodígios, conforme está em Atos 5:12. Assim a igreja crescia e se multiplicava, e havia temor nos corações, tendo eles um só coração e uma só alma. Esse viver vigoroso é um modelo para nós hoje. O Espírito Santo tinha liberdade porque havia o governo de Deus, não por intermédio de estrutura humana, mas por meio da palavra ministrada pelos apóstolos. Houve muita oportunidade para o Espírito atuar e operar. Isso fez com que a igreja chegasse rapidamente a 5.000 pessoas, conforme está em Atos 4:4. Essa situação durou aproximadamente 6 anos, até que após a morte de Estevão sobreveio uma grande perseguição. Querido ouvinte, aqui temos lições importantes. Não foi vista nenhuma disputa por cargos, títulos ou posição na igreja. Todos eram simples e cheios do Espírito Santo, obedientes à verdade, à palavra do Senhor. Cada um funcionava como membro do corpo de Cristo, desapegado das coisas materiais, vivendo uma realidade celestial em ressurreição. Sempre que formarmos uma estrutura de poder, acabamos acomodando-nos, perdendo a simplicidade e fazendo com que o Espírito não tenha liberdade para agir e operar milagres entre nós. Continuemos sendo simples. O homem, em sua razão natural, tem a tendência de buscar poder, buscar uma estrutura de poder para si. Mateus 20, do 20 ao 28. Esse desejo de estrutura de poder e controle foi também a razão pela qual os líderes judeus, presos a um sistema de poder, rejeitaram a nova dispensação trazida por Jesus. Para não perderem seus privilégios e movidos por inveja, entregaram-no para ser crucificado. Como é perigoso montarmos uma estrutura de poder. Ó Senhor Jesus, verdade, irmãs, como é perigoso a gente montar uma estrutura de poder. Temos de nos libertar de todo esse legado deixado pela igreja em Sardes, de toda a estrutura que tentamos montar para nós. Vemos a experiência de Jó, que achou que sua vida estava garantida, estável e previsível. Jó 29:18. No entanto, quando Deus mexeu em sua estrutura de poder, em seu ninho, ele reclamou. Deus quer destruir nosso ninho. Ó Senhor Jesus, Deus quer destruir o nosso ninho, irmãs. Ele quer governar a nossa vida. Na vida espiritual, devemos viver sempre na dependência do Senhor. Qual é o próximo passo? Não sabemos. E é exatamente essa dependência diária do Senhor que nos mantém sensíveis ao Espírito e guiados por Ele. Temos de viver com um desejo louco e urgente de buscar a direção do Espírito na palavra em todo o tempo. Estamos vivendo os últimos dias.
Ao montar uma estrutura, podemos até agradar alguns. Contudo, o resultado não será duradouro, uma vez que não provém do Espírito. Sejamos simples, sejamos dependentes, sigamos o Espírito. Amém, aleluia. Ó Senhor Jesus, pegue um papel e uma caneta, anote a sua luz, sua direção, sua demonstração. Ore e faça um grito de guerra. O importante é nós extrairmos a vida do Senhor que há nessa palavra. Eu ganhei aqui onde fala para a gente não montarmos essa estrutura de poder, mas precisamos da liberdade para o Espírito nos governar, nos direcionar, e precisamos ser dependentes do Senhor. Ó Senhor Jesus, que nós possamos estar imersos na palavra, para que assim nós sejamos direcionadas, né? E deixamos o Espírito agir em nossa vida. Amém, amadas irmãs, com a permissão do nosso amado Senhor. Amanhã nós voltaremos com mais uma leitura do nosso alimento diário. Jesus é nosso Senhor. Não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Senhor Jesus, agora uma perguntinha para vocês. Quando você ouve a palavra do Senhor, seu coraçãozinho arde no seu peito pelo reino de Deus? Vamos fazer a imersão de segunda-feira, Senhor Jesus! Ao ouvir a palavra do Senhor, meu coração arde por seu reino. Oh, oh, oh. Ao ouvir a palavra do Senhor, meu coração arde por seu reino. Arde por seu reino. Arde por seu reino. Ao ouvir a palavra do Senhor, meu coração arde por seu reino. Oh, Senhor Jesus! Tua sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Senhor, estamos começando a nossa segunda-feira, né? E nós estamos começando essa segunda-feira com muita alegria no nosso coração, né? Estivemos no final de semana com os irmãos, né? Quanto desfrute na palavra, né? Comunhão com os irmãos. Como é bom estar reunida a igreja, né? Hoje é o primeiro dia útil, né, da semana. Nós vamos continuar vendo as profecias aqui contra os inimigos de Israel. E ontem nós vimos as profecias contra Moabe, Damasco e Efraim, contra a Etiópia também, né? E hoje nós vamos começar a ver sobre a profecia contra o Egito. Senhor Jesus, antes de começarmos, a gente podia fazer uma oração breve, né? Senhor Jesus, muito obrigada por essa semana que se inicia. Nós possamos estar desfrutando do Senhor junto com as irmãs, colocando toda a nossa ansiedade diante do Senhor, que o Senhor cuide de cada uma de nós. O Senhor possa estar abençoando todas as irmãs, abençoa a sua família, Senhor, seu casamento, seus filhos, seu trabalho, que todas nós possamos prosseguir juntas, buscando o Senhor com um coração puro, querendo simplesmente comer dessa palavra viva que o Senhor tem para nos dar. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui de novo para desfrutarmos da palavra. Amém. Amém, Senhor Jesus. Vamos começar a nossa leitura de hoje. Profecia contra o Egito, né? Abriu sua Bíblia? Já? Então vamos lá. Capítulo 19, versículo 1.
sentença contra o Egito. Eis que o Senhor, cavalgando uma nuvem ligeira, vai indo para o Egito. Os ídolos do Egito estremecerão diante dele e o coração dos egípcios se derreterá dentro deles. Porque farei com que os egípcios se levantem contra egípcios, e cada um lutará contra o seu irmão, cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. O espírito dos egípcios irá esmorecer dentro deles, e eu farei com que os planos deles fracassem. Eles consultarão os seus ídolos, encantadores, médios e feiticeiros. Entregarei os egípcios nas mãos de um senhor cruel, e um rei feroz os dominará, diz o Senhor dos exércitos. As águas do mar baixarão, e o rio Nilo se tornará seco e árido. Os canais exalarão mau cheiro, e os braços do Nilo diminuirão até secar. As canas e os juncos murcharão. A relva que está junto ao Nilo, junto às suas margens, e tudo o que foi semeado junto dele, secarão. Serão levados pelo vento e desaparecerão. Os pescadores gemerão e lamentarão todos os que lançam anzóis no rio, e os que estendem redes sobre as águas desfalecerão. Os que trabalham em linho fino e os que tecem pano de algodão ficarão decepcionados. Os seus homens importantes serão esmagados, e todos que trabalham por salário andarão de alma entristecida. Na verdade, os príncipes de Zoan não têm juízo. Os sábios conselheiros de Faraó dão conselhos estúpidos. Como vocês podem dizer ao Faraó: sou filho de sábios, filho de antigos reis? Onde estão agora os seus sábios? Que eles agora lhe anunciam e informam que o Senhor dos Exércitos determinou contra o Egito. Os príncipes de Zoan perderam o juízo, e os príncipes de Mênfis estão enganados. Os que são a pedra de esquina das suas tribos estão levando o Egito a andar errante. O Senhor derramou no coração deles um espírito de confusão. Eles fizeram o Egito andar errante em toda a sua obra, como bêbado, quando escorrega no seu próprio vômito. Para o Egito não há obra alguma que possa ser feita pela cabeça ou cauda, pela palma ou junco. O Egito e a Assíria voltarão para o Senhor. Naquele dia, os egípcios serão como mulheres, ficarão tremendo de medo quando se levantar a mão do Senhor dos Exércitos, que ele agitará contra eles. A terra de Judá será um espanto para o Egito. Todo aquele que dela se lembrar ficará apavorado por causa da decisão que o Senhor dos Exércitos tomou contra eles. Versículo 18. Naquele dia haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã e farão juramento ao Senhor dos Exércitos. Uma delas se chamará Cidade do Sol. Naquele dia o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, na fronteira do país será levantada uma coluna em honra do Senhor. Servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos Exércitos na terra do Egito, quando eles clamarem ao Senhor por causa dos opressores, que lhes enviará um Salvador e defensor que os há de livrar. O Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão o Senhor naquele dia. Eles o adorarão com sacrifícios, ofertas de cereais, e farão votos ao Senhor, e os cumprirão. O Senhor ferirá os egípcios, ele os ferirá, mas depois os curará. Eles se converterão ao Senhor, e ele lhes atenderá às orações e os curará. Naquele dia haverá uma estrada do Egito até a Assíria. Os assírios irão ao Egito, e os egípcios irão à Assíria. Os egípcios adorarão com os assírios. Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra. O Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, bendita seja a Assíria, obra de minhas mãos,
e bendito seja Israel, minha herança. Olha só, o Senhor aqui abençoando, né, o Egito, olha só, né? Ó Senhor Jesus, e abençoando também a Assíria. Então o Senhor, na sua grande misericórdia, né, ainda irá salvar esses povos. E ele menciona esses povos junto com o seu querido povo, Israel, a quem ele chama de sua herança. Então o Senhor deseja que todos sejam salvos, né? Amém? O coração do Senhor é que todos sejam salvos, né? Então, o Senhor, ele pune, eu os afligirei, mas depois eu os curarei. É como um pai, né? O pai repreende, mas é porque ama, né? E todo pai quer o bem do seu filho. Assim é o nosso Deus. Amém. Vamos para o capítulo 20. Versículo 1. Profecia do cativeiro dos egípcios e dos etíopes. No ano em que Tartã, enviado por Sargão, rei da Síria, veio a Asdod, atacou a cidade e a conquistou. Nesse mesmo tempo, o Senhor falou por meio de Isaías, filho de Amós, dizendo: solte de seus lombos a roupa de pano grosseiro e tire as sandálias dos pés. Isaías fez isso, passando a andar despido e descalço. Então o Senhor disse: assim como meu servo Isaías andou 3 anos despido e descalço, como sinal e prenúncio contra o Egito e contra a Etiópia, assim o rei da Síria levará os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, despidos e descalços e com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. Então os israelitas ficaram apavorados e envergonhados por causa dos etíopes, sua esperança, e dos egípcios, sua glória. Os moradores desta região dirão naquele dia: vejam o que aconteceu com aqueles em quem esperávamos e a quem recorremos para nos livrar do rei da Síria, e agora, como nós vamos escapar? Capítulo 21, versículo 1. Profecia contra a Babilônia. Sentença contra o deserto junto ao mar. Como as tempestades vêm do sul, ele virá do deserto, de uma terra horrível. Uma visão terrível me foi anunciada. O traidor procede traiçoeiramente e o destruidor anda destruindo. Ao ataque é Elão, fecha o cerco, ó Média, já fiz cessar todo gemido. Por isso os meus lombos estão cheios de angústia. Tive dores como as dores de mulher que está dando à luz. Contorço-me de dores e não posso ouvir. Desfaleço e não posso ver. O meu coração bate forte, o horror me apavora, o crepúsculo que eu aguardava só me trouxe tremor. Põe-se à mesa, estende-se tapetes, come-se, bebe-se, levantem-se, príncipes e untem os escudos. Porque assim me disse o Senhor: vá e põe uma sentinela que fica olhando e anuncie o que enxergar. Se ela enxergar uma tropa de cavaleiros de 2 a 2, uma tropa de jumentos e uma tropa de camelos, eis que agora me vem uma tropa de homens, cavaleiros de 2 a 2. Então ele ergueu a voz e disse: caiu Babilônia, caiu! Todas as imagens de escultura dos seus deuses jazem despedaçados no chão. Ah, meu povo, debulhado e batido como trigo na eira! O que ouvi do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, isso lhes anunciei. Profecia contra Dumá. Sentença contra Dumá. Alguém me chama desde Seir. Guarda, falta muito para acabar a noite. Guarda, falta muito. O guarda responde: o dia vai chegar e também a noite. Se quiserem perguntar de novo, voltem e perguntem. Profecia contra a Arábia. Versículo 13. Sentença contra a Arábia. Nos bosques da Arábia vocês passarão a noite, ó caravanas de dedanitas. Levem água para os sedentos, ó moradores da terra de Tema.
levem pão aos fugitivos. Porque eles fogem da espada desembainhada, do arco entesado e do furor da guerra. Porque assim me disse o Senhor, dentro de exatamente 1 ano, toda a glória de Quedar desaparecerá. E o que restar do número dos flecheiros, homens valentes dos filhos de Quedar, será diminuto, porque assim o disse o Senhor, o Deus de Israel. Amém. Você notou aqui que o Senhor, Ele declara, né, que Ele é Deus de Israel. O Senhor tem um povo amado, né? E todos aqueles que lutam contra Israel são inimigos de Deus. E mesmo sendo inimigos, né, o Senhor ainda tem misericórdia daqueles que se voltam para Ele, né? O Senhor é maravilhoso, né? O Senhor é maravilhoso. Deus deseja que todos os homens sejam salvos, todos. Como o Senhor nos diz em 1 Timóteo 2,4, né? Ele deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, né? O Senhor morreu por todos, né? Por isso Ele deseja salvar a todos. Que o Senhor tenha misericórdia de todas as pessoas na face da terra, né? Que todos se voltem ao Senhor. Essa é a nossa oração. Nós estamos pregando o Evangelho nas ruas, né? E a salvação, todo aquele que crê pode recebê-la. Que o Senhor possa levar muitos ao arrependimento, né? E salvar todos. Amém. Esse é o nosso coração. Amém. Ficamos por aqui. A irmã Lene continua com a leitura bíblica de hoje, seguindo o roteiro anual. Amém? Deus abençoe vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Bom dia, irmã. Continuando com a leitura bíblica, hoje 15 de setembro, vamos ler Salmos capítulo 59, Provérbios capítulo 23, versículo 13 e 14, e a carta de Paulo aos Gálatas capítulo 3, a partir do versículo 15 e vai até o versículo 29. Vamos iniciar a leitura com os Salmos, que diz assim: súplica em prol da libertação. Livra-me, Deus meu, dos meus inimigos. Põe-me acima do alcance dos meus adversários. Livra-me dos que praticam a iniquidade e salva-me dos homens sanguinários. Pois me armam ciladas a minha alma, contra mim se reúnem os fortes, sem transgressão minha, ó Senhor, ó pecado meu. Sem culpa minha, eles se apressam e investem. Desperta, vem ao meu encontro e vê. Tu, Senhor, Deus dos exércitos, és o Deus de Israel. Desperta, pois, e vem de encontro a todas as nações. Não te compadeças de nenhum dos que traiçoeiramente praticam a iniquidade. Ao anoitecer, uivam como cães à volta da cidade. Alardeiam de boca em seus lábios as espadas. Pois dizem eles, quem há que nos escute? Mas tu, Senhor, te rirás deles, zombarás de todas as nações. Em ti, força minha, esperarei, pois Deus é meu alto refúgio. Meu Deus virá ao meu encontro com a sua benignidade. Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos. Não os mates para que o meu povo não se esqueça. Dispersa-o pelo teu poder e abate-os, ó Senhor, escudo nosso. Pelo pecado de sua boca, pelas palavras dos seus lábios, na sua própria soberba, sejam enredados e pela abominação e mentiras que proferem. Consome-os com indignação, consome-os de sorte que jamais existam e se saibam que reina Deus em Jacó. Versículo 14. Ao anoitecer, uivam como cães à volta da cidade. Vagueiam à procura de comida e se não se fartam, então rosnam. Eu, porém, cantarei a tua força. Amém. Eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia.
pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. A ti, força minha, cantarei louvores, porque Deus é o meu alto refúgio, é o Deus da minha misericórdia. Agora vamos ler os Provérbios, capítulo 23, versículo 13 e 14. Não retires da criança a disciplina, pois se fustigares com a vara, não morrerá. 14. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Agora vamos para a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, a partir do versículo 15. A lei não pode invalidar a promessa. Versículo 15. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só. E ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Desarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Amém? Até amanhã com mais a leitura bíblica. Vamos ler o capítulo 4 da carta de Paulo aos Gálatas. Bom dia!